Agindo, né, querida? Bom dia. Gente, hoje então o tema é medo nos gatos, né? Infelizmente é algo que tá cada vez mais comum, né? Os gatos aqui no Brasil, bem comum. Fala aí pra mim se você não viu já alguma vez um gato com medo quando chega uma visita em casa. Tem gato que tem medo só de ouvir a campainha, né? Ouve a campainha, já corre se esconder. Gato com medo de barulho de aspirador de pó. Gato com medo de liquidificador. Medo de andar de carro, de sair de casa. Medo da peitoral, da guia. Medo da caixa de transporte. Medo do veterinário, né? Ai, Ana, obrigada, querida. Então, alguém aí já viu algum gato com esse tipo de medo, né? São alguns dos medos comuns. Tem gato que tem medo de outros gatos, tem gato que tem medo de cão, né? Medo de criança, enfim. São realmente vários os tipos de medo que os gatos têm e que estão cada vez mais comuns, né? Então, entender da onde vêm esses medos, por que que é importante? Porque isso contribui para a gente entender na cabeça do gato qual é o motivo para ele estar com aquele medo. Né? Quando a gente entende a origem, da onde surge, isso nos faz entender o que, que acontece na cabeça do gato que faz ele ficar com esse medo. Porque, na verdade, nenhum gato nasce com esses medos. Isso não é um troço assim, de nascença, completamente aleatório, né? O medo é algo aprendido, é algo que o gato desenvolve, né? E aí, quando a gente entende de onde isso vem, a gente consegue também prevenir. Prevenir que o gato tenha medos. E é importante também a gente entender essa origem para depois tratar. Porque quando a gente entende da onde o medo surge, que ele não é uma coisa intrínseca, que o gato nasceu com aquilo e, portanto, é uma sentença, ou seja, ele vai pro resto da vida ter aquele medo. Quando a gente entende isso, a gente entende também que é possível tratar esses medos, porque a gente consegue desfazer aquele processo que originou o medo. Então a gente consegue fazer o processo inverso do que aconteceu lá no início que fez o gato ficar com medo. Faz sentido? Tá? Então é por isso que hoje eu vou explicar para vocês essa origem, da onde surgem, por que os gatos têm medo das coisas, são medrosos, né? Tem alguns mitos, inclusive, em relação a isso. Tem gente que diz, o gato tem medo porque o gato é presa mesmo. Então, o animal presa tem medo de tudo, né? Ele se esconde porque ele é presa. Ou, todos os gatos têm medo, portanto, isso é normal, né? E esse é um dos erros mais comuns que a gente comete com os gatos, com os cachorros também, e até com as pessoas, né? Achar que porque alguma coisa é muito comum entre vários indivíduos, então com certeza aquilo ali é normal, né? E o medo é uma dessas coisas que não é verdade. Por mais que esteja comum, não é normal. O normal mesmo é o gato ser curioso. O normal mesmo é o gato ser interessado em novidade, querer explorar, né? Então, olhar uma coisa diferente, querer conhecer, isso é da natureza do gato. E não fugir, se esconder de tudo. O gato é presa, sim. O gato é um animal que é pequenininho e é presa. Isso significa que, como animal presa, ele vai naturalmente ter medo de qualquer situação que pareça que ele está sendo predado. Então, isso é o normal de animais presos a terem medo. Então, se algum indivíduo age com um gato de tal forma que o gato pensa: meu Deus, acho que essa pessoa vai me predar, vai me matar, ele tem que ter medo, tem que correr e se esconder, né? Situações em que ninguém está ameaçando o gato, ele não deveria ter medo, percebe? Então, como é que um gato tem medo de liquidificador? Por que ele acha que o liquidificador vai matar ele?
Ele acha que o aspirador de pó vai matar ele, ele acha que o carro vai matar ele, ele acha que o veterinário vai matar ele, ele acha que todas as visitas vão matar ele. Então, olha que louco, né? Aí a gente tá nessa crença de que é normal o gato ter medo dessas coisas. A única coisa que é normal o seu gato ou um gato qualquer ter medo é de situação que realmente ameace a vida dele ou a integridade física. O gato tem que ter medo de coisas que machucam, de coisas que botam a vida dele em perigo. Igual a gente, na verdade, né? Igual o cachorro. A diferença entre um animal presa e um animal que é predador, nós e os cachorros somos predador, né? Então, a diferença é que o estímulo que provoca essa sensação de, ah, meu Deus, será que vão me predar? O estímulo para o gato pode ser muito menor e já causar essa sensação, porque ele é preso, ele é pequeno. E para um animal grande que é predador, o estímulo para causar essa sensação, tipo, nossa, acho que eu vou ser predado, normalmente tem que ser maior. Faz sentido? Então, nesse aspecto, sim há uma diferença. Mas, quando o teu gato, dentro de um apartamento, criado com todo amor e carinho, tem medo de uma pessoa, seu amigo, seu parente, que entra lá, às vezes a pessoa até gosta de gato, e seu gato morre de medo, isso não é normal. Isso não é normal. E aí tem dois motivos, tem duas origens possíveis para esses medos anormais, né? Além dos medos, os gatos podem ter vários outros comportamentos e emoções que não são normais, tá? Para um gato saudável. Inclusive, uma das origens a Ana já comentou aqui, né? Uma das origens para o medo é o trauma. Então, quando um gato, especialmente na infância, sofre um trauma emocional com alguma coisa, então, alguma pessoa ameaça realmente, alguma pessoa machuca, alguma pessoa bate, alguma pessoa machuca o gato, isso gera um trauma. E aí o gatinho pode desenvolver trauma de pessoas e demorar muito mais para confiar em pessoas e demorar muito mais para querer chegar perto e fugir, se esconder de pessoas. Mas para isso tinha que ter acontecido um trauma com pessoas lá na infância. A maioria esmagadora dos gatos não sofreu um trauma. Como a Ana falou ali, sofreu uma maldade, alguém bateu, alguém chutou, alguém machucou. Muitas vezes a gente fica imaginando essas coisas. Ah, com certeza meu gato sofreu muitas maldades, por isso ele é assim, né? Então, a maioria dos casos não é por isso. Porque felizmente não é a maioria dos gatos que na infância sofre maldades das pessoas, né? A segunda origem dos medos vem da falta de socialização adequada com aquilo. O que é a socialização? A socialização é um processo de aprendizado que o gatinho tem que aprender na infância a se socializar e sociabilizar com o mundo. O que é esse processo de socializar? É aprender o que são as várias interações da vida dele. A gente chama de socialização isso porque o gato é um animal social. E sociabilização, inclusive, as interações com o ambiente. Então, o gato tem que aprender o que é um liquidificador, um aspirador de pó, um carro, uma moto. Se o gato não tiver um aprendizado adequado sobre essas coisas, a tendência é ele ter medo depois.
O cérebro do gato é pré-programado para ter medo do desconhecido. Igualzinho o cérebro do ser humano, o cérebro do cachorro, cérebros. Todos os animais que têm cérebro, essa é uma premissa do cérebro. Isso é evolutivo para nossa sobrevivência, de todos aqui na Terra. O cérebro vai aceitar e entender e gostar e não ter medo das coisas que ele conhece, que ele entende, que ele sabe o que é. Aí ele vai ter medo das coisas que ele já sabe que são muito ruins, então os traumas. E aí o cérebro, as coisas que ele não conhece, na dúvida, eu saio de perto, eu me escondo, eu vou ter medo. Porque na dúvida eu não sei se essa coisa pode pôr a minha vida em risco ou não. Então, na dúvida, é muito mais seguro eu ter medo. Faz sentido? E é isso que começa a acontecer na cabeça dos gatos. Porque nós, humanos, estamos criando os gatos com muito pouca socialização. Muito pouca. A gente está ensinando muito pouca coisa para os gatos. Por quê? Porque ninguém está ensinando isso para as pessoas, ninguém está falando isso. Você acha que eu sou a única maluca que vem aqui falar essas coisas? Não, tem alguns outros, né? Profissionais que trabalham com comportamento felino, mas ainda não é algo do senso comum. Não é algo do senso comum ainda. Quando pensa você aí, quando você adotou teu gato. Se alguém aqui alguma vez adotou um gato filhote. Quando você adotou teu gato filhote, você sabia que na infância ainda você tinha que ensinar várias coisas para ele antes dele completar 4 meses? Várias coisas. Você, humana, ia ter que ir lá e ensinar essas coisas pro gato. Igual a gente ensina uma criança várias coisas da vida. Tudo na idade certa. A maioria das pessoas não sabe disso. Elas adotam um gato e elas fazem o quê? Os cuidados de saúde, vai no veterinário, faz as vacinas, segue as recomendações de vacina, de alimento, dá o alimento certinho, depois castra. Muito amor dentro de casa e brincadeiras. Não é isso? Ó, a Ana tá falando que só foi descobrir que o gato precisa de socialização e sociabilização comigo. Pois é. Então a gente precisa espalhar essa informação. Vocês precisam contar isso para todo mundo que vocês conhecem. Vocês precisam falar sobre isso. Aí depois vocês pegam esse vídeo aqui e mandam para todo mundo. Daí vocês pegam meus vídeos de socialização aqui no YouTube e mandam para todo mundo. E a gente falar mais sobre isso. Porque aí, se o gatinho cresce aprendendo poucas coisas sobre a vida, quais são essas poucas coisas? O que que um gatinho padrão, comum aqui no Brasil aprende? Ele aprende que os humanos que moram na casa são legais. Então, às vezes é um, é dois, é três, aquele 3, 4 ser humano que mora ali. Aqueles humanos ele conhece, são legais, só esses. Outros ele não conhece. Ele aprende que o espaço entre as 4 paredes do apartamento é seguro. Então, aquele espacinho ali, beleza. Tudo que tem para fora, ele não faz a menor ideia do que acontece lá fora. Ele vai ter medo. Quando ele é filhote, ninguém ensina para ele sobre os barulhos da casa e da cidade. As coisas só vão acontecendo. Aí, se o gato naturalmente escuta um aspirador, olha, sozinho, e não ficou com tanto medo, beleza, ele não desenvolve medo de aspirador. Se desde a primeira vez ele se esconde, ninguém ensina para ele que aquilo não é um problema, ele vai desenvolver medo depois. Aí esse gato filhote, ele só vai pro veterinário fazer as vacinas. E essa é a única situação em que esse pobre desse gato sai de casa. Então, quando ele anda de carro, quando ele anda na caixa de transporte e quando ele vê outras pessoas que não são as da família, são só em situações ruins. Porque ir no veterinário tomar vacina é ruim, não tem jeito. Dói, é ruim. Fica doído. Ir no médico é ruim. Ninguém gosta de ir no médico. Ninguém gosta de tomar vacina. Toma porque tem que tomar, mas ele não gosta. Então, a primeira experiência desse gatinho com o carro é ruim. A segunda também, a terceira também.
Na quarta vez, ele vai pra castrar, que é muito pior. Ele acorda operado, com a barriga costurada ou com o saco costurado, tomando um monte de remédio, meio enjoado, não entendeu nada que aconteceu, voltou pra casa cheio de cheiro de hospital, cheio de cheiro de cirurgia. E aí pronto, terminou a castração, esse gato vai entrar na adolescência. Ou se castrar um pouquinho mais tarde, ele já tá na adolescência. Depois da castração, esse gato odeia o veterinário, odeia ir pra clínica, odeia andar de carro, odeia a caixa de transporte. E aí, ou o tutor vai pensar assim, ah, mas isso é normal, todo gato é assim. Ou, ah, foi depois que castrou. Não, depois que castrou, esse gato mudou. Claro, porque se a vida dele era só o que acontece dentro de casa, e aí a vez que ele sai pra ficar mais tempo fora é pra fazer uma cirurgia grande, é óbvio que isso vai ser muito traumatizante. Então, meus amores, a gente precisa mudar a forma que a gente está criando os gatos. E isso é com cada um de vocês. Isso é cada tutor aprender essas informações e pôr em prática. Vocês têm duas formas, três talvez, de aprender essas informações, tá? A primeira delas é leitura. Então, esse conhecimento está em livros, só que normalmente em livros técnicos para veterinários. A segunda forma de obter essas informações é com os meus vídeos aqui no meu canal, porque eu tento o máximo gravar esses vídeos e contar essas coisas, explicar para vocês e ensinar como fazer. E a terceira forma é até contratar um veterinário de comportamento, um veterinário psiquiatra, para fazer esse acompanhamento quando o gatinho é filhote. Muito pouca gente sabe que eu sou psiquiatra, né, de gato também. Eu presto esse serviço, por exemplo, né? Prestei por muitos anos, mas pouca gente sabe que isso existe. As pessoas têm uma ilusão de que elas vão no veterinário quando o gato é filhote e literalmente elas vão sair de lá com absolutamente todas as informações para aquele gato. E isso, gente, é botar um peso, uma expectativa no veterinário meio além do normal, assim. Porque ninguém vai com uma criança no pediatra e espera sair de lá com absolutamente todas as informações para a criança crescer mentalmente saudável. O pediatra vai falar o quê? Das vacinas, do alimento, do peso, da saúde, do crescimento, das vitaminas, blá blá blá, né? E aí a mãe educa a criança. Só que ela tem ajuda de um monte de gente. A criança vai pra escola, tem um monte de professor ensinando as coisas. Aí, sei lá, tem a ajuda da avó, que já entende mais algumas coisas. Daí tem as amigas, faz o grupo das amigas. Aí lê livro de psicologia infantil. Aí, se precisar, vai no psicólogo infantil. Aí, sei lá, às vezes vai na igreja, tem ajuda do grupo da igreja. A gente tem ajuda social para educar as crianças. Então, para os gatinhos, não na mesma medida, né? A gente também precisa buscar ajuda. Claro que não é todo esse Paranauê igual para criança, não tem escola, mas inclusive poderia ter nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, existem escolas de socialização para gatinhos, que são lugares onde a gente leva os gatinhos filhotes para socializar e obter esses aprendizados, né? Eu tentei fazer escola de socialização aqui na minha cidade várias vezes. As pessoas não querem fazer porque o veterinário falou que não pode fazer antes de terminar as vacinas. As pessoas têm medo de socializar os gatos, porque acham que vai pegar doença. Então, tá enraizado, assim, ó, na nossa sociedade, essa falha de socialização. E essa ideia de que tem que socializar depois que terminar as vacinas é completamente equivocada, porque as vacinas terminam depois da socialização. Não tem como socializar depois das vacinas. Tem que socializar antes das vacinas. Então, meus amores, mães, pais de gato, responsáveis por esses gatos. A próxima vez, eu já vou falar dos adultos, tá? Mas a próxima vez que você adotar ou ganhar, enfim, que você vier a ter com você, como lar temporário, ou adotar um filhote, busque essa informação em um desses três lugares que eu te falei. E faça a socialização, porque só depende de você. E se você não sabe como fazer, tudo bem, busque essa ajuda. Tá? Porque a maioria das pessoas não sabe como fazer. A gente chama na veterinária isso de aconselhamento comportamental. É quando a gente faz uma consulta com a família para aconselhar coisas para prevenir problemas.
É diferente, não é uma consulta porque não tem uma doença no gato ainda, né? Uma doença mental, enfim. Mas vai marcar lá, vai mandar uma mensagem, vai marcar uma consulta pro veterinário, com o veterinário. Uma consulta, eu quero socializar meu filhote, ele já sabe o que vai fazer, né? Ou pega todos os vídeos aqui de socialização do canal, pega os livros e taca ali, né? Então, meus amores, a gente tem que fazer. Beleza, agora, gato adulto, o estrago tá feito. Então, beleza, temos um gato que saiu da fase de socialização. A fase de socialização acaba entre 4 e 5 meses de idade. É rápido demais. Daí o gato entrou na adolescência. Desses 5 meses de idade até os 1 ano e meio, mais ou menos, de idade, a gente já começa um processo que a gente chama de ressocialização. Então, para quem aqui tem gatos com mais de 5 meses de idade, o Pierre Botero mandou uma mensaginha aqui. Muito obrigada, tá? Pela contribuição. Então, eu perdi o fio da meada, perdão. Mas a gente tá falando de medo hoje aqui, tá, gente? Então, quem tem um gato com mais velho do que 5 meses de idade, a gente não consegue mais socializar. Daí a gente faz o processo de ressocializar. Por que tem outro nome? Porque biologicamente vai ser diferente. Socialização é uma fase neurosensível. O cérebro está aberto a todo e qualquer aprendizado, aprende fácil, aprende rápido, sem sofrimento. Depois que um gato fechou a fase de socialização, o cérebro já está mais desconfiado, digamos assim. E aí, para ele aprender as mesmas coisas, o processo é mais lento. Ele tem que ser mais gradativo para não causar sofrimento. Então, todo mundo que está me assistindo que tem gato adulto, o que a gente tem que fazer com esses gatos adultos, para curar os medos, é o processo de ressocialização. Como que funciona um processo de ressocialização? Todas essas coisas que eu deveria ter ensinado lá na infância, eu vou ensinar agora. Quanto mais coisas você ensinar para um gato adulto, mais ele perde os medos. E aí tem um segredo bem legal, que é o seguinte: para diminuir os medos de um gato, não precisa só ensinar coisas relacionadas ao medo. Então, por exemplo, teu gato tem medo de andar de carro. Então, eu vou fazer um monte de treinos com o carro para ele perder os medos do carro. Sim, isso é importante. Mas você ensinar outras coisas que envolvam interações que não estão relacionadas com o carro, ao ensinar essas outras coisas, você está contribuindo para o seu gato ser menos medroso. Porque cada coisa nova que um gato aprende, ele se torna mais confiante. E cada coisa nova que um gato aprende, isso aumenta a capacidade do cérebro aprender mais fácil, mais rápido. Melhora a neuroplasticidade. Um cérebro que estava muito tempo sem aprender, ele tem mais dificuldade de aprender, de mudar comportamentos, de aceitar coisas novas. Quanto mais coisas novas um cérebro de forma saudável está recebendo, mais ele se sente, mais é fácil para aquele gato aprender outras coisas novas. Tá fazendo sentido? Então, gente, a gente vai pegar as coisas que o gato tem medo hoje. Ah, ele tem medo de visita. Então a gente vai precisar ensinar para ele que visitas são algo bom. Ah, ele tem medo de aspirador de pó. Já vai ter que ensinar para ele que o aspirador não é algo ruim. Ele tem medo de sair de casa. A gente vai ter que ensinar para ele que sair de casa é bom. Andar de carro, amar a caixa de transporte, gostar do veterinário. Sei lá, me deem outros exemplos de medo que os gatos de vocês têm. Medo de outros gatos. Medo de trovão. Medo de mudanças dentro de casa. Medo de viajar. Medo de ir para outros lugares. Medo do peitoral.
Só que esse processo de ensinar, gente, não tem nada de mágico. Então, colocar um cheirinho na parede não faz milagre. Não queiram. Aí todo mundo quer a solução mágica, fácil. E aí esse troço isso vende, essa ideia de coisas fáceis vende fácil. Ah, dá essa pílula aqui pro seu gato que ele não vai mais ter medo. Dá esse remedinho aqui que ele não vai mais ter medo. Compra esse um negócio e coloca ali, ele não vai mais ter medo. Isso não existe. Medo é uma emoção que foi construída. Tem várias coisas acontecendo na cabeça do gato, é algo complexo. Ninguém muda o medo com uma coisinha simples. Ai, é só dar um sachê quando vem a visita que ele perdeu o medo para sempre. É só colocar peitoral e deixa ele ficar lá na sala 1 hora se esbudegando com aquela peitoral até ele acostumar. Não funciona. Não funciona. Então, a gente tem que parar de querer resolver as coisas sempre do jeito mais fácil, mais rápido. Que não funciona. O gato é um ser vivo, ele é um indivíduo, uma pessoa com personalidade, uma pessoa felina, né? Que tem toda uma cabeça complexa lá, todo um conjunto de emoções e comportamentos. Ele não é uma maquinazinha que você vai lá e, faça assim, já resolvi. Ah, faz isso aqui rapidinho que resolve. Resolve aí pra mim, adestra esse gato aí. Então não acreditem nas fórmulas mágicas, milagrosas e instantâneas. Ah, vamos fazer uma comunicação com o gato, vamos resolver todos os problemas da vida. Não, meus amores. Olha, faz mais de 15 anos que eu atendo gato. Gato medroso, gato com vários medos. O tratamento para isso é um processo. Leva alguns meses normalmente. Nas primeiras semanas a gente consegue algumas coisas, depois a gente vai fazendo outras coisas e a gente vai ao longo das semanas progredindo. Cada coisa nova que ele aprende vai ficando mais fácil. A próxima coisa ele aprende um pouco mais fácil, a outra ele aprende um pouco mais fácil. Cada gato é único. Tem gato que é super fácil ensinar a passear na peitoral, por exemplo. Tem gato que é mais difícil. Tem gato que é super fácil ensinar a brincar. Tem gato que é difícil. Tem gato que é mais fácil ensinar na caixa de transporte do que a guia, por exemplo. Então, a gente tem que pegar, a gente como mãe de gato, pai de gato, pegar esse nosso gato medroso e começar a fazer as coisas com ele e observando o que está sendo mais fácil. Ah, então vamos progredir nisso aqui que está mais fácil agora, depois a gente vai para outras coisas mais complexas. Não desistir do gato, não ter pressa. Para curar medo, a gente não pode ter pressa. Ah, eu quero que 1 semana meu gato não tenha medo de nada. Então, minha filha, se mude pro planeta Marte, porque aqui no planeta Terra isso não vai acontecer. Quanto mais velho o gato daí, normalmente mais paciência a gente tem que ter. Então, alguém falou de minha gatinha tem 12 anos. Tem que ter paciência com ela, mas não tem que desistir dela porque ela é idosa. Porque qualquer gato em qualquer idade é capaz de aprender e principalmente é capaz de curar coisas que não são normais. E ter medo das coisas da vida nossa, urbana, normal, aqui não é normal. Então, a gente tem que ter paciência, dedicação. Se a gente não está conseguindo, a gente tem que corrigir a rota. Então, não estou conseguindo ensinar meu gato a gostar da peitoral. O que será que eu estou fazendo errado? Porque eu vou falar um negócio pra vocês. Não tem nenhum gato que não aprende a andar de peitoral. Não tem nenhum gato que não aprende a amar a caixa de transporte. Não tem nenhum gato que não perde medo de visita. Não existe, isso não existe. Qualquer gato, em qualquer idade, consegue voltar a ter comportamentos normais de gatos. E se o normal é não ter medo, nós estamos retornando o gato para a sua natureza. O normal de qualquer gato é gostar de sair de casa. Senão a gente não precisava botar tela na janela, nem passar a chave na porta. O normal do gato é gostar de sair de casa. Os gatos que não estão querendo sair de casa estão com medo de sair de casa. E esse medo não é normal. Então, se para sair de casa precisa ser na peitoral e guia, porque é a forma segura,
A hora que o gato entende que a peitoral e guia serve para ele fazer uma coisa que ele gosta, que é sair de casa e dar uma volta, a peitoral para de ser um problema. Mas isso é um processo, ele não vai aprender da noite pro dia, a gente tem que ensinar. E quanto mais medos o mesmo gato tem, mais difícil é no começo. Porque às vezes ele tem tanto medo que, meu Deus, parece que não dá pra ensinar nada. Parece que se mexer uma coisa ele já fica muito surtado. E aí entra um outro ponto também que a gente precisa considerar, meus amores. Alguns gatos, além dos medos, pode estar com algum grau de ansiedade. Isso super comum nos gatos de apartamento e gatos de casa. Telada, cada vez mais comum, né? O confinamento em si causa ansiedade, igual a gente na pandemia. E aí, se um gato tem. Ana, faço sim. Uhum, Ana Paula, faço. Se um gato tem ansiedade, esse quadro ansioso dificulta muito o aprendizado, dificulta muito que o gato preste atenção, de que o gato responda bem. Então, muitas vezes, gatos com muito medo podem precisar também de um acompanhamento psiquiátrico, de um veterinário que entenda desse assunto, para controlar essa ansiedade e aí o gato aprender muito mais fácil, o gato responder muito mais fácil, né? Aprender melhor. Então veja, medo, gente, não é uma coisazinha assim, não é das coisas mais simples. E isso às vezes assusta as pessoas e desanima as pessoas. Eu não quero com isso desanimar vocês. Eu quero é, setar as nossas expectativas mais de acordo com a realidade, tá? Qual que é a realidade? Não é normal o seu gato ter medo. Segunda realidade, teu gato está sofrendo com cada um desses medos. Então a gente não pode ficar parado convivendo com isso, achando, ah, tá tudo bem, deixa meu gato com medo lá, que ele tá escondido, ele tem muito amor aqui em casa, tá mais que bom. Não, ele tá sofrendo. Medo causa muito sofrimento, é uma emoção muito negativa. Então a gente tem que tratar. Terceira realidade, para tratar medos, não tem pílula mágica, não tem fórmula mágica, não tem remedinho líquidozinho que põe ali e resolveu o problema. Não tem. Não tem, absolutamente não tem. Resolver o problema é ressocializar. Ressocializar é colocar esse gato de novo para aprender interações sociais. Esse gato aprender a passear na guia, esse gato aprender a gostar de visita, esse gato aprender a usar enriquecimento alimentar, aprender a gostar da caixa de transporte, andar de carro, gostar de ir no veterinário, gostar de viajar com a família, não ter medo de mudanças dentro de casa, brincadeiras complexas, estruturadas para botar esse cérebro para trabalhar. Não ter medo dos barulhos. Isso é um gato normal, inserido numa sociedade atual, moderna, urbana como a nossa. Qual gato hoje, né, da maioria aqui dos nossos lares, que nunca vai precisar andar de carro na vida? Como é que ele vai pro veterinário? De carro? Na caixa de transporte? O gato moderno hoje, esperar que nunca nenhuma mudança aconteça na vida dele. Quem aqui hoje em dia tem a expectativa de que nunca vai se mudar de casa? Nunca, jamais, para toda a eternidade. Isso não acontece mais, né? Isso era das outras gerações, aquela galera que crescia numa casa e vivia a vida inteira naquela casa e não saía daquela casa nunca mais. Hoje em dia é difícil isso. A gente cresce numa casa, depois se muda para outra, depois casa muda para outra, daí separa, muda para outra, daí a junta muda para outra, daí passa no trabalho lá, não sei onde, muda para outra, daí perde o emprego, fica sem grana, muda para uma outra menor ainda, e assim vai. Medo de cortar as unhas, medo de tomar remédio, tudo isso causa muito sofrimento. Então, eu quero tratar o medo de cortar a unha. Você vai precisar, além de
no ato de cortar a unha, trabalhar o medo dela, fazer os treininhos de associação positiva, enfim, ensinar para ela que aquilo não é ruim e, em paralelo a isso, ensinar todas essas outras coisas sociais que ela ainda não sabe. Ela já sabe entrar na caixa de transporte sozinha, voluntariamente, vai sem estresse? Ela já sabe andar de carro sem medo? Não tem medo de andar de carro? Vai no veterinário na boa? Ela já sabe tomar remédio na boa? Ela já sabe sair de casa sem medo, passear na peitoral e guia sem medo? Ela já sabe usar enriquecimento alimentar dentro de casa? Ela já sabe que quando vem visita isso é algo bom, que ela não precisa ter medo? Então, meus amores, não adianta querer, tipo, ah, não, mas eu só quero resolver o problema do cortar a unha. Provavelmente você não vai conseguir. E é provavelmente por isso que muitos de vocês estão tentando resolver esses medos e não estão tendo sucesso. Porque muita gente vai querer usar a técnica de adestrar para curar medo. Adestrar o gato a perder. E não é sobre isso. Porque muitas vezes técnica de adestrar é tipo assim: nós vamos pegar o ato de cortar a unha e fazer uma sequência de treinos de dessensibilização com contracondicionamento. E a pessoa fica tentando e não funciona. Porque isso é colocar o gato numa caixinha. É tipo separar as partes da vida do gato em caixinhas. Tipo, como se o cortar unha fosse um fato completamente isolado do resto da vida do gato. E não é. Porque é o mesmo gato ali, é a mesma cabeça. É o mesmo cérebro com todo aquele conhecimento que ele tem de mundo e a complexidade das emoções daquele indivíduo. Então, o probleminha, medo de carro cortar unha, ele é só um sintoma de um outro problema. Um gato que tem medos, intolerâncias a coisas banais, normais. Porque isso não foi ensinado lá na infância. Porque tudo isso a gente devia ensinar quando eles são filhotes. Cortar unha, andar de carro, tomar remédio. Isso tudo faz parte da socialização. Gostar da caixa de transporte, passear na peitoral. Pega um cachorro e espera ele fazer um ano. Nunca passeia com esse cachorro. Quando ele fizer um ano, tenta botar uma peitoral e sair andar com esse cachorro, ver se consegue. Não consegue. Não consegue. Ele vai chicotear assim que nem um cabrito. E se não morder a pessoa que tentar botar peitoral nele? Vai sair na rua latindo igual um maluco. Se vê um outro cachorro, vai parecer o Taz. Só que a gente não faz isso com os cachorros. A gente ensina os cachorros ainda filhote essas coisas. Pelo menos o passeio na guia a gente ensina. Por quê? Porque os cachorros enlouquecem se não sair de casa e dão atormenta a vida do ser humano. E aí o ser humano passeia com o cachorro. Porque o cachorro, senão ele começa a cagar e mijar a casa inteira, roer a casa inteira, latir disparado. Porque o cachorro demonstra muito mais seu descontentamento, né? O gato se cala, é só ficar calado, coitado. E aí, porque a gente quer pegar um gato adulto, botar na peitoral e sair andar e ele endoida, as pessoas falam, tá vendo? Maldade. Ai, imagine botar peitoral só pra causar sofrimento nos gatos, que absurdo. Daí vem os veterinários dizer pras pessoas que é um absurdo passear com os gatos. É um absurdo fazer tudo errado. Da mesma forma que seria um absurdo fazer com um cachorro. Por que nenhum veterinário fala é um absurdo passear com um cachorro? Imagina, se ele não aprendeu lá na infância, nem ensina mais depois. Não. Só vai passear com o cachorro se ensinar desde filhotinho. Senão depois de adulto não ensina mais. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Os últimos 12 cachorros que eu adotei na vida foram resgatados de maus tratos adultos. Os dois não sabiam andar na guia. Nunca tinham visto uma peitoral na vida. Porque viviam presos em gaiola. O Jorge, inclusive, que é o cachorro que mora hoje comigo, as 3 primeiras vezes que eu fui botar peitoral e guia nele, me mordeu, mas me mordeu mordido. Mastigava a minha mão assim, ó. Saiu andando na guia que achava que era o fim do mundo. Ele tinha 1 ano e meio já de idade. Ele nunca tinha andado na guia. Ele não sabia o que era uma guia. Cachorro. Era um parto colocar peitoral. Primeiro dia eu voltei com ele pra casa. Eu não sei quantas horas ele ficou com aquela peitoral dentro de casa que eu não conseguia tirar.
Ficou horas com a peitoral. Fui tirar quando ele, tipo, cansou, assim. Daí ele tava meio dormindo já no outro dia. Então, meus amores, é mito essa história de cachorro passeia, gato não passeia. Mentira. Gato pra passear só se ensinar desde filhote. Mentira. O ideal é ensinar desde filhote. Igual cachorro. Ensina desde filhote não dá trabalho nenhum. É só botar aí. Da mesma forma que medo de visita. Se um cachorro cresceu, talvez alguém aqui tenha cachorrinho de pandemia, igual gato de pandemia, que passou a infância inteira sem nunca ninguém entrar na casa dele. Nunca viu uma visita. Cara, o dia que entrar uma visita, o cachorro vai latir. Vai latir, só que daí o cachorro late, as pessoas acham fofo, vão falar com o cachorro e vão insistir em interagir com o cachorro até ele perder o medo, daí ele vai perdendo os medos da visita. O gato, em vez de latir, ele se esconde, daí ele se esconde e não perde o medo sozinho. A gente vai ter que ensinar, a gente vai ter que estimular ele a sair de lá, a sair daquele esconderijo e fazer associações positivas, começar a gostar daquela visita. Então a gente vai colocar simultaneamente a presença da visita, coisas que o gato gosta muito, variadas. E não é na primeira tentativa de fazer isso que o gato vai perder o medo da visita. Às vezes tem que repetir várias vezes isso. Só que se você tentar num gato adulto que tem medo de visita, só fazer isso, tipo, eu vou só treinar o medo de visita do meu gato, eu vou só fazer associação positiva com visita até curar o medo do. Vou te falar, que provavelmente não vai funcionar. Porque pro gato é importante outras coisas em simultâneo acontecerem. Porque esse medo de visita não se desenvolveu de forma isolada. Esse gato não foi altamente socializado com tudo do mundo e a única coisa que ele não foi socializado é a visita, porque na prática não é assim que acontece, não tem como isso acontecer. Se um gato foi altamente socializado com tudo, ele não vai ter medo de visita. E um gato que tem muito medo de uma coisa tão banal quanto um ser humano legal entrando dentro de casa, é um gato que tem um cérebrozinho socialmente atrofiado, digamos assim. Então, ele precisa voltar a praticar usar esse cérebro para aprender várias coisas. Resumando a ópera: gatos vão ter medo ou se forem traumatizados com alguma coisa na infância, ou se não forem devidamente socializados com aquilo na infância. Como que a gente previne que gatos não tenham medos? Socialização adequada na infância. A infância do gato vai dos 2 aos 4 meses. Até os 5 meses ainda dá para ensinar muita coisa. Então, vamos ser mais legal e dizer que dos 2 aos 5 meses de idade a gente precisa socializar muito todo e qualquer gato que passe pela nossa vida nessa idade, como adultos responsáveis, humanos responsáveis, preocupados com a saúde mental desses gatos, com a felicidade desses gatos. Se o gato já saiu da fase de socialização, a gente precisa ressocializar. O que é ressocializar? Ensinar todas essas coisas que ele não aprendeu lá na infância, depois de adulto, num processo calmo, progressivo, com paciência. Vai levar tempo, não vai ser em um mês como seria lá na infância, vai levar meses. Todos os medos que o seu gato tem hoje, tem cura, tem tratamento, ele merece e precisa disso porque esse medo tá causando sofrimento. E você só vai curar esse medo, esses medos, associando vários ensinamentos. Você vai precisar ensinar várias dessas interações sociais, como gostar da caixa de transporte, passear, sair de casa de carro, não ter medo de visita, não ter medo do veterinário, não ter medo de barulhos da cidade, etc. E aí, ensinando essas coisas, você vai ter um gato infinitamente mais feliz, com um comportamento muito melhor, porque ele não vai mais ter medo, não vai mais arranhar, ele vai tomar remédio fácil, ele vai deixar cortar a unha, ele vai. Tudo vai ser mais fácil. Porque ele vai aprender que tá tudo bem essas coisas. E um gato mais feliz é um gato mais saudável.
E um gato mais saudável vive mais tempo, vive melhor. E você vai conviver numa harmonia muito maior. Porque você não vai mais ter que ver aquele sofrimento, né? De olhar pro seu gato e ele lá com medo, escondido. Aí gato com medo desenvolve um monte de outro problema. Daqui a pouco tá fazendo cistite, daqui a pouco tá fazendo enterite, gastrite, um monte de problema de saúde por causa desse medo intenso, né? Tá bom, meus amores? Se a gente socializar todos os filhotes agora, em pouco tempo a gente tem uma nova geração de gatos sociáveis, sem medo e sem problemas de comportamento, né? É o que eu desejo para todos os gatos do mundo. É o meu objetivo aqui nesse canal, é o meu objetivo com o meu trabalho, a minha missão de vida, ajudar os gatos a serem mais felizes, a terem maior bem-estar, a serem melhor compreendidos. Por isso que eu tô aqui, para ajudar pessoas que amam os animais a entender a mente deles, porque é só quando a gente entende a mente deles que a gente consegue de fato fazê-los mais felizes e mais saudáveis. Então, meus amores, amem muito os gatos, mas não basta amar. Vocês precisam amar com conhecimento. Beijo, eu vou ficando por aqui.